Esse é o podcast Travessias Procuro Mulheres que Sonham Futuros e eu sou Isabela Mota. O futebol é uma coisa popular, então ele não pode ser caro, não pode ser inacessível, não pode ser difícil, não pode ser para algumas pessoas. O futebol é de todos, é uma, sei lá, é uma coisa do nosso país, né? A gente é um país, é o país do futebol, a gente não pode, sei lá, afastar as pessoas sendo que a gente é o país do futebol, sabe? Essa é a Nayara Peroni. Ela tem 34 anos e é uma das responsáveis pelo Joga Amiga, uma organização de futebol feminino para mulheres adultas. E esse é o nosso terceiro episódio. Se vivêssemos entre 1941 e 1983, não poderíamos falar sobre esse assunto. É que a prática de futebol foi proibida para mulheres no Brasil nesse período. As mulheres nunca pararam de fato de jogar, mas era de uma forma extraoficial e não noticiada. Quem quiser ler sobre esse período, recomendo a pesquisa de mestrado Mulheres Impedidas, a proibição do futebol feminino na imprensa de São Paulo, de Giovana Capucin e Silva. Se a gente faz as contas, percebe que o futebol só foi permitido legalmente há 39 anos. É muito recente e isso tem impactos no acesso à sua prática, seja para lazer ou para a profissão. Esse episódio é sobre mulheres que resolveram ser as donas da bola e se dedicar ao futebol depois de adultas. Para entender melhor isso, eu convidei Juliana Roque. Ela tem 35 anos e é educadora física. A primeira coisa que eu queria perguntar para você é como que você começou a praticar esportes? E por que você decidiu ser professora? Se você decidiu, né? Porque às vezes a vida leva a gente para um lugar quando a gente vê o que a gente tá fazendo, enfim. Verdade. Eu sou filha única e eu não tinha muita gente para brincar quando eu era pequena, assim. Mas as minhas tias, que na verdade são minhas primas, que por serem muito mais próximas da minha mãe é a raspa do tacho, né? A última. Então, as sobrinhas dela, da minha primeira tia, eram quase da mesma idade, sabe? As minhas tias tiveram muitos filhos, então tinham vários meninos ao meu redor, assim, vários. Uma das minhas tias tem 7 filhos, são 6 meninos e uma menina só. E a menina era muito mais velha que eu, assim, a gente tem uma diferença de uns 8 anos de idade, mais ou menos. Então, quando a gente se mudou para onde as minhas tias moram, que é em Calcaia do Alto, é um distrito de Cotião, um interiorzinho, assim, eu passei a ter pessoas para brincar. E essas pessoas eram meninos, e meninos estão no espaço da rua, né? Os meninos têm essa liberdade, eles são convidados a estar na rua, eles são impulsionados a desbravar, a brincar de coisas que envolvam o corpo, né? E esse era o meu universo nesse caso. Também porque a minha mãe trabalhava o dia inteiro. Então ela não estava lá para me podar. E eu acho que isso foi de fato determinante, assim. Porque quando a gente olha para a criação de meninas, as meninas são podadas, né? Pra falar que ela não pode subir na árvore porque ela é menina, que ela não pode brincar de polícia e ladrão porque ela é menina. E eu não tinha quem fizesse isso pra mim naquele momento, que foi maravilhoso, né? Então eu ficava muito tempo na rua com eles e brincava do que eles brincavam. E o que eles mais brincavam era de futebol. Então eu passava boa parte da minha tarde depois de fazer a lição de casa, porque minha mãe era muito brava, então eu tinha que fazer a lição de casa primeiro. Mas eu saía pra brincar de futebol com eles. Então eu ficava brincando de golzinho, brincava de altinha, E eu passei a gostar muito, assim. Comecei a jogar no colégio e como eu brincava muito com meninos e eles eram mais habilidosos, exatamente porque tinham mais possibilidade de... No começo eu me sentia muito desafiada, falava assim, tem que ser melhor do que eu sou agora. E aí eu comecei a jogar com mais frequência, assim. E comecei a ser escolhida para jogar no time dos meninos, a fazer parte daquele universo, assim. Então eu fui colocada nessa situação e ao mesmo tempo eu me apaixonei por aquilo. E eu achava muito legal de convidar outras meninas para brincar também, porque existe um preconceito das mães, né, das tias, das avós, de que futebol, de que esporte não é para menina. E infelizmente acho que a nossa geração ainda pegou uma reverberação disso, né? Hoje isso mudou, assim, se nós formos mães,
aposto que incentivaremos nossas filhas e filhos de maneira igual, né? Que não era na nossa geração ainda. Então, às vezes, as mães das minhas amiguinhas, tipo, falavam, não, mas vamos brincar ali de outra coisa. Eu falava, não, eu quero jogar bola. E eu tava sempre onde tinha gente se mexendo, assim. E era muito curioso. Eu não fiquei muitas de nós têm habilidades manuais muito bem desenvolvidas, né? Porque a mãe coloca naquela tarefa restritazinha, assim, e eu não sou zero tarefa manual. Pedi pra eu desenhar, pintar, qualquer coisa assim, muito ruim. Mas eu gosto muito de estar em movimento. E aí acho que isso me levou a admirar muito meus professores de educação física, assim, era a minha matéria favorita, né? E olha que eu sou bem nerd, então eu sempre estudei de tudo, mas estar na quadra e vê-los ensinar, assim, eu tive professores muito bons em umas fases assim do colégio. Tive um professor que falava sobre outras coisas para além do Quarteto Fantástico que a gente conhecia, né? Futebol, basquete e vôlei. A gente teve aula de capoeira, eu aprendi o que era carboidrato no primeiro colegial. O que isso fazia no corpo, sabe? Ele falou sobre racismo numa época que, cara, acho que eu nunca tinha ouvido falar disso, assim, sabe? Ele falando sobre a capoeira, falou sobre a história. E foi muito legal, assim. E ele, inclusive, esse cara foi determinante, o Gustavo. Assim. Ele tinha acabado de se formar na USP. Então ele tava cheio de gás, assim, sabe? Tipo, super criativo, super afim de estar com a gente. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E depois no colegial mesmo, eu passei a treinar futsal. Eu passei numa peneira perto de casa, que era tipo, pra jogar no time da cidade, sabe? E eu fui com as minhas amigas de Alegre lá, ver como é que era. Passei e comecei a treinar regularmente. Então eu jogava bola todos os dias da semana, assim, de segunda a sexta, e ia para os campeonatos de final de semana. E aí eu passei a admirar uma mulher nesse sentido, que era a minha treinadora. Que ela era a única treinadora de todas as modalidades do ginásio. Então tinha basquete, tinha vôlei, tinha hand, tinha lutas. E ela era a única mulher, que era a do futsal, né? E eu achava o máximo, cara. Eu admirava muito. Então eu entrei na faculdade muito com esse intuito, assim, tanto voltado pro futsal, pro futebol, porque era o que eu mais gostava, quanto de ser professora, assim. Eu sinto que as mulheres que jogam futebol hoje estão fazendo uma reparação histórica. Eu mesma fugi da educação física. Eu só era obrigada a frequentar e a realizar atividade no ensino fundamental 1. Depois disso, eu e minha baixa estatura e suposta baixa força largamos mão de ser a última escolhida da turma e desse constrangimento cotidiano que me fazia sentir que meu corpo era inábil e insuficiente. Eu passava a aula toda no banco me negando e não era obrigada a participar. Aí, com 31 anos, eu me divorciei e dei uma deprimida muito feia. Eu precisava fazer atividade física por recomendação médica. Produzir endorfina, ao que parece. Também rolou que eu sou professora de criança e tinha um dia na semana que as crianças podiam escolher o que fazer e os meninos queriam jogar bola. Uma ou duas meninas jogavam bola com eles, enquanto outras ficavam fazendo outras coisas, mesmo com a curiosidade de jogar. Elas não se sentiam à vontade. E eu sentia que eu não poderia me colocar ali, convidá-las, ou mesmo mediar a presença delas ali, porque eu também não me sentia à vontade. Eu precisava aprender um pouco sobre futebol para poder participar. Foi assim que eu decidi que eu ia jogar futebol. Mas eu só conheci um grupinho de mulheres que jogava junto, próximo da minha casa. Fui visitar, mas todo mundo ali sabia o que estava fazendo. Eu não tinha coragem de entrar sem nem saber por onde começar. E foi assim que eu conheci o Joga Amiga, uma organização de futebol feminino com várias turmas. Tem aula, treino, tem jogo e tem até campeonatos, tanto interno quanto com times e organizações externas. O Joga Amiga é das sócias Nayara Peroni, de 34 anos, e da Natália Santiago, 30 anos. Bom, elas se conheceram em um campeonato de futebol que era para diversão, e ali elas começaram a pensar em fazer um time, e aos poucos esse time virou o Joga Amiga. Era um time que precisava treinar, elas contrataram uma pessoa para fazer esse treino e aos poucos isso foi se tornando essa organização. A formatação final dele começou em 2017 e aí a gente foi expandindo conforme a procura.
teve um boom de procura em 2017, no segundo semestre, de repente, sei lá, já tinha 2 turmas, e no primeiro semestre de 2018 a gente já estava com 4 turmas. Então, as coisas foram exponenciais, assim, que teve bastante procura, e a gente foi procurando ajustar as arestas, né? Então, sei lá, a gente tinha professores, precisamos de novos professores, procuramos também, mais para frente, um consultor para ajudar a formatar o que a gente tem hoje como metodologia, uma coisa que abrange a todas as meninas, né, os professores, que consigam passar aulas similares dentro da ideia do projeto, que essa é abrangente, e que essa é a porta de entrada para quem nunca jogou bola. Assim. Eu até brinco, meus amigos homens falam isso, eles falam, cara, eu queria muito, tipo, quem não sabe jogar, tipo, no Brasil as pessoas vão ensinar tudo, mas elas não vão ensinar a jogar bola. É como se você tivesse que nascer sabendo, sabe? E para mulheres especificamente da nossa geração um pouco antes e um pouco depois, a gente não teve esse acesso. Assim, acho que até hoje esse acesso é um pouco mais restrito, né, a mulheres, assim, de, pô, quero aprender, quero ter uma base, quero saber. Então, a ideia mesmo é dar essa aula, refinar fundamento, sei lá, fazer a galera entender o que fazer em campo, como jogar, como se posicionar, o que faz cada posição. Então, acho que trabalhou o tempo todo pensando nisso, né? Ter essa metodologia que conseguisse abranger mulheres adultas, cujo foco também não é uma coisa, eu vou virar profissional. A gente sabe que não vai virar profissional, mas a gente quer jogar bem. Então, sei lá, eu vim das artes marciais, eu não sabia nada, e eu aprendi, tipo, a lutar jiu-jitsu. Então, alguém vai te ensinar isso, sabe? E futebol não tinha, ou o pouco que tinha, posso dizer que, assim, as aulas eram mais focadas em, sei lá, vamos jogar bola e arrumar algumas coisinhas, e sempre muito elitizado, né? Que era uma coisa que eu sempre falei para Santiago. A gente tem, ela, as outras meninas que estavam na administração, estão hoje, ou já passaram por nós, todas, a gente é muito fanática por futebol. A gente é frequentadora de arquibancada, frequentadora de torcida, a gente entende, assim, o que é a cancha, né? O que é popular, o que a gente tem como visão de futebol é uma visão que pouca gente tem em relação aos valores dele mesmo, futebol mesmo. A gente sempre colocou que o futebol é uma coisa popular, então ele não pode ser caro, não pode ser inacessível, não pode ser difícil, não pode ser para algumas pessoas. O futebol é de todos, sei lá, é uma coisa do nosso país, né? A gente é um país, é o país do futebol, a gente não pode, sei lá, afastar as pessoas, sendo que a gente é o país do futebol, sabe? Um dos pilares do projeto sempre foi ser acessível, tanto que a gente decidiu fazer como social. Ele não iniciou como um projeto com fins lucrativos e continuará sendo sem fins lucrativos. A ideia obviamente, o projeto ter suas formas de sustentação, né, de que pessoas trabalham nele, mas nunca com o foco de elitizar ou de virar uma mega empresa de portos capitalistas, por assim dizer. Só para complementar ali que a Nay falou no começo, né? Tipo, como surgiu a ideia do Joga Amiga? Meio que, tipo, a gente não sentou um dia e falou assim, gente, vamos criar isso aqui, ó. Nossa, olha isso aqui, que legal. Isso foi surgindo, né? Tinha um Amiga FC. A gente sentiu a necessidade de que o Amiga FC precisava treinar. E aí, quando a gente alugou um horário lá e falou, vamos treinar nesse horário, começaram a chegar muitas meninas interessadas, tipo, nossa, que legal, posso treinar com o time de vocês? E tipo, a gente foi abrindo as portas para todo mundo, né? E com o tempo a gente foi vendo que, tipo, tinha essa demanda e tinha essa necessidade, né? De ter esses prazos para as mulheres. Então foi aí que foi surgindo, mas não foi uma coisa que a gente sentou, teve uma ideia, tipo, do nada, e falou assim, olha, vamos criar isso aqui. Não foi uma coisa que foi surgindo. O aumento da procura que elas sentiram está compatível com o aumento da visibilidade da modalidade profissional. Hoje, é bem comum conhecermos algumas jogadoras e até termos as nossas preferidas. Uma pessoa que eu tinha muito de referência, que eu sempre ouvi, foi a Cristiane e a Marta, e a Formiga. Foram pessoas que eu ouvi muito na questão do futebol, e a gente conseguiu realizar esse sonho de conhecer a Cristiane. A Tamires, do Corinthians. Eu gosto muito dela. Citaria a Pardal pelo tempo que eu vi jogando, a Érica, zagueira, a gente tinha a Tarciane também, que é uma baita zagueira. E aí o hype de sempre, mas é impossível não citar a Gabi Zanotti, cara, que é uma
pessoa que joga com vontade os 90 minutos e o que tiver mais, assim. Primeiro que tem que mencionar a Formiga, né, que eu acho incrível como uma pessoa com 44 anos, eu acho, e uma pessoa que não teve, tipo, um acompanhamento nutricional, de preparação física, como hoje em dia funciona nos times, né, e nem funciona tão bem, assim, em alguns times femininos, mas ela teve, tipo, força mesmo, de vontade pra chegar onde ela tá hoje. 44 anos, joga aqui no Brasil, ainda joga pra caramba, cara, joga demais, assim, tipo, ainda é super acima da média do que muita jogadora que tem aqui. E agora eu passei a frequentar um pouco mais os jogos femininos, assim, tenho ido mais, assim, ficar bem feliz, inclusive, com essa ascensão, assim, depois de duras penas, muita luta, muitas mulheres aí à frente, né, dando a cara a tapa para conseguir, mas acho que o espaço está sendo construído, ainda a duras penas, né, tem sempre numa divisão menor, sempre com menos visibilidade, mas ainda assim eu acho que tem muita gente se aproximando e eu sempre que posso tento ir ao estádio para fortalecer o movimento, assim, acho que é importante. E na sua opinião, o que você acha que aconteceu para ter essa ascensão do futebol feminino? Muitas coisas, né? Uma delas foram as mulheres que passaram a ocupar alguns espaços, né? Eu não acredito nesse feminismo liberal que a gente acha que se uma mulher chegar no poder isso vai resolver nossos problemas, né? Mas o espaço do futebol, ele é extremamente machista, assim. Você pode olhar os clubes que, por exemplo, tem uma história no futebol feminino há mais tempo, que ainda assim a diretoria é inteira masculina, que a comissão técnica do time feminino é inteira masculina. Então é muito difícil chegar nesses espaços, muito difícil mesmo. Mas a gente teve mulheres determinantes, uma delas é a Aline Pellegrino, por exemplo. Aqui ela fez parte da Federação Paulista, né? E ela abriu muitas portas, pequenos passos mesmo, passos de formiguinha. A ter o Campeonato Paulista, a ampliar o Campeonato Paulista, a ter a Série A2 do Campeonato Paulista, a ter peneira para meninas menores, a que os clubes tivessem um investimento um pouco maior. E aí vieram outras mulheres, né, em outras instituições, como por exemplo a obrigatoriedade que vem da Conmebol, né, faz com que os clubes sejam obrigados a ter uma categoria feminina. E aí, nessa primeira obrigatoriedade, os clubes fazem de qualquer maneira, né? Muitos dão camisa pro time ali da cidade do lado. Acho que, se eu não me engano, o Palmeiras era o time de Suzano. Então não tinha um comprometimento do clube. Eles foram lá, deram as camisas, vocês vão representar o Palmeiras. Inclusive era uma treinadora, ela foi vice-campeã e foi demitida. E entrou um cara. Exato. Mas com o fortalecimento, assim, como foi ganhando espaço, os clubes passaram a se interessar de verdade, assim, sabe? E ver que isso tem um retorno. Como a gente pode ver a última final, São Paulo e Corinthians, aqui na Arena, né? Com mais de 30 mil pessoas para assistir o jogo. Então, ver a importância, ver que isso reverbera, que isso mobiliza pessoas. Inclusive, ver a Fiel, assim, foi difícil, inclusive, estar lá. São Paulina no meio dos corintianos. Mas é incrível ver, assim, ver que o apoio naquele momento era o mesmo que eles dão pro masculino, sabe? Que eles estavam ali em nome do Corinthians, e o Corinthians feminino, com todo o investimento que tem, com todas as mulheres que cuidam das categorias de base, que é uma treinadora, da categoria principal é um treinador, mas tem muitas mulheres ao redor. Tem muitas mulheres que fortalecem o movimento e fazem com que aquilo aconteça, assim. Então, eu acho que foram movimentos das jogadoras, movimentos de pessoas que estão em cargos de gestão, movimentos no exterior também, mulheres que se colocaram, por exemplo, a Ada, que é uma jogadora norueguesa, que se recusou a ir à Copa do Mundo, exigindo que o salário dela fosse em igualdade, né? Os salários dos homens e das mulheres fossem iguais, coisa que ainda não é. Se você olhar as premiações, é sempre muito diferente. Então, muitas mulheres já brigaram por isso, né? Muitas mulheres já sofreram por isso. Mulheres que, como por exemplo, uma
uma pessoa que eu faço questão de citar todas as vezes e espero que um dia todo mundo a conheça, que é a Cici. Cici que saiu do Brasil em função de um campeonato paulista de 2000. Se exigia que as mulheres fossem femininas. Elas não podiam ter cabelos curtos, elas não podiam ter nenhuma aparência que remetesse a um corpo masculino, porque aquele produto não era vendável, sabe? E aí ela havia feito uma promessa que se o Brasil fosse bem na Copa do Mundo, ela rasparia o cabelo. E ela raspou o cabelo. E ela não pôde jogar, então ela foi embora. E hoje ela é um nome super importante nos Estados Unidos, sabe? Ela é treinadora há anos. Eu não sei se você sabe falar um pouco mais sobre essa obrigatoriedade de ter clubes femininos. Pra quem é completamente leigo, assim. Então, a Conmebol instituiu em 2019, se eu não me engano, 2018 ou 2019, que os clubes que participassem das competições dela, principalmente da Libertadores e Sul-Americana, tivessem também o fomento ao futebol feminino. Então, os clubes precisavam fomentar a categoria principal e uma categoria de base. Então, por exemplo, tinha que ter um time principal para disputar os campeonatos internos, né? Então, o São Paulo passou a ter um time que não tinha há muitos anos. O São Paulo teve um time muito forte na década de 90, até os anos 2000. Depois, as coisas arrefeceram bastante no Brasil, né? E muitos clubes deixaram de ter. Outros clubes mantiveram. Por exemplo, a Ferroviária é um clube que há anos, muitos anos, tem um time feminino. São José teve times femininos fortes também. Corinthians voltou a investir começou com uma parceria com o Osasco, que era o Red Bull, e aí depois separou e ficou só o Corinthians, e o clube investiu pesado de fato e passou a ter sem dúvida, o melhor time nacional nesse momento. Então, para que os grandes clubes pudessem disputar competições que são muito importantes, como a Libertadores, né? Eles precisavam investir em uma categoria feminina também. Assim, eu acho que inicialmente a obrigatoriedade ela veio para impulsionar, né? Ela precisava de algumas diretrizes um pouco mais fortes, eu acredito, né? Porque o caso do Palmeiras, por exemplo, isso de dar só a camisa era muito comum já no futebol feminino, né? Começar, tipo, o clube tem lá um grupo de meninas que o representa, elas disputam um determinado campeonato e depois são dispensadas, ou estão lá por o que a gente chamava de ajuda de custo. Então você tem o transporte e a alimentação, e só, você não é reconhecida como profissional, você não é reconhecida como jogadora daquele time. Então eu acho que e tem corda aí. Essa obrigatoriedade ela veio para impulsionar, mas ela ainda veio com algumas brechas, né? E o que foi interessante é que a ampliação e, de fato, o interesse dos clubes veio pelo crescimento do futebol feminino. Não foi mais alguém que disse, precisa ser dessa forma, mas um aumento de público, a expressividade na TV, ter mais mulheres comprando coisas, usufruindo daquilo, fez com que os clubes investissem mais. Então eu acho que foi super importante essa obrigatoriedade. Ela podia ter vindo de uma forma um pouco mais delineada, porém ela é feita por homens, né? E eu acho que é isso, eles veem muitas coisas que acontecem no futebol feminino como concessões, né? Ainda é visto muito como concessão. Eu demorei mais de 1 ano para fazer meu primeiro gol. Foi numa turma do Joga Amiga, e eu tenho a memória desse dia. Todas as mulheres, as jogando no meu time e as do time contra, comemoraram. Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vivi de forma coletiva com gente que eu não tenho nenhuma intimidade. Era uma conquista minha, mas que todas ali sentiam que era importante, como se essa conquista dissesse algo sobre elas também. O futebol realmente tem essa força coletiva. Eu fico na dúvida se nunca é só futebol ou se futebol é coisa pra caramba. Esse senso de coletividade pode servir a transformações sociais. Essa visão chegou para mim de forma mais clara através da Sidneia Aparecida. Eu a entrevistei via Zoom
A internet dela estava oscilante, que quem mora em Parelheiros, extremo sul de São Paulo, conhece bem. Ela é representante do Perifeminas, um time de mulheres de Barragens. Primeiro, boa noite, Isabela. Agradecer aí o convite em nome do Perifeminas e do Perifemanos e saber que, de alguma forma, a gente está de uma ponta e tem outras pessoas de outro lado olhando pela gente e reconhecendo o trabalho que a gente vem executando aqui no território de Parelheiros. Eu sou mulher preta, periférica e bissexual, sou mãe solo do Octávio Henrique, de 12 anos, sou moradora aqui do bairro da Barragem, que fica no território de Parelheiros, extremo sul da cidade de São Paulo. Tenho 30 anos, dia 10 de maio faço 31, e sou educadora social também. Então, eu atuo com uma organização que é o IBEAC, que é o Instituto Brasileiro de Estudo e Apoio Comunitário, já há 14 anos, desde 2008. Então, eu tenho falado que foi meu projeto de vida, nesse espaço que fez com que eu me reconhecesse como mulher preta, né, construísse a minha identidade, a minha orientação sexual, e, acima de tudo, tivesse essa atuação muito política em volta do que eu acredito, né? Então, o IBEAC foi quem fortaleceu essas minhas causas. E junto com o IBEAC, nós fundamos a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. Então, eu sou fundadora de uma biblioteca. Nós fundamos em 2009 e dentro desse espaço eu atuo como articuladora gestora e mediadora de leitura. Então, um dos meus papéis aí como dentro da educação é ler para as pessoas. Então, desde o ventre ao idoso, a gente leva a literatura de alguma forma, incentiva. E aí, dentro desse contexto, atualmente a gente tem trabalhado bastante com a primeira infância. Trabalhamos a questão da literatura, direitos humanos, direito das crianças, direito das mulheres. Então, acho que foi muito a partir dessa necessidade do território, a gente foi trazendo para o nosso espaço e para as nossas discussões políticas, todo o engajamento, tudo o que estava acontecendo no nosso entorno. Eu moro aqui no bairro da Barragem desde 2004. Eu residia no território ali da região de Interlagos, do bairro do Orion. Vim para cá, para o Barragem, aos 12 anos de idade. Como que o futebol ele chega, né? Na verdade, o futebol ele já existia na minha vida, na vida das minhas irmãs, quando a gente morava em Interlagos. Tínhamos um técnico, que era o Renato. Então, ele treinava os meninos no campo e tal. Então, a gente acabava participando. Então, bem antes dos 12 anos, eu já tive esse incentivo, por parte de um treinador, participava de jogos dentro da escola, então campeonatos, festivais, sempre gostei de participar. E, contudo, minhas irmãs também participavam. Então, quando a gente muda para o território daqui de Parelheiros, na Barragem, continuei participando do time da escola, né, participando de times também de várzea, que foi surgindo anteriormente o Perifeminas. E aí, a partir disso, né, era uma coisa que tinha os times, a gente competia, mas eu não... Acho que eu não tinha tanto engajamento que hoje eu tenho referente ao futebol feminino. Eu jogava futebol porque eu amava, mas não entendia ainda ou não praticava essa defesa em prol do futebol feminino. E aí, em 2014, né, eu e minhas irmãs, a gente fazia um festival de entretenimento contra os homens da comunidade. Então, o que a gente fazia, né? A gente colocava as roupas masculinas e os meninos colocavam as roupas femininas. A gente tem até foto, né? Então, a gente emprestava os vestidos, a saia, a leg pros meninos e ia jogar bola. E a gente colocava, normalmente, uniforme e uma roupa masculina, que é qual a gente acabava denominando. E aí, era um momento de entretenimento, jogava bola e, no final das contas, todo mundo ia beber a cerveja, né? Então, a gente sempre jogava ali no engradado de cerveja. Então, ganhando ou perdendo, a gente ia beber, ia fazer festa. Isso nós ficamos 2014, 2015. E aí, até então, né, a gente recebeu o convite por parte de um colega para fazer uma competição de um festival contra um time, que era a União de Parelheiros, que também surgiu naquela época, acho que em 2016. Em 2016, eu acho que foi o ápice de existir vários times de futebol feminino dentro do território de Parelheiros. E aí ele chamou a gente para jogar e nós falou, poxa, e agora? Como que a gente vai juntar a mulherada para jogar bola, né? Para montar um time? É um desafio, uma coisa é você jogar, outra coisa é você se apropriar disso e ser responsável por um time, juntar a mulherada. E aí ele falou, e agora? Vamos lá. E aí, acho que os desafios, eles foram surgindo nesse meio caminho, quando você vai na porta de uma menina, de outra, e aí elas não podem jogar, porque muitas falam que tem os afazeres domésticos, que teve filho, que não tem mais o perfil para jogar bola, né, que estão gordas, então assim, você vê várias questões. Você foi convidando. E aí, nesse dia do jogo, apareceu quase 30 meninas. Acho que quase 30 meninas apareceram durante o jogo. E a gente falou, meu Deus, e agora? A gente vai enfiar tanta mulher, né? Vamos enfiar um monte de mulher. E aí eu tenho falado que foi sorte.
Sorte porque o time adversário não apareceu. Não apareceu. E aí ele falou, Glória, eu falei, graças a Deus, Ao que né? parece, então, não é falta de desejo de jogar que faz com que mulheres não joguem bola. Uma das coisas que eu percebo é que o futebol é super popular porque ele acontece na rua. Não é só em quadro oficial que ele pode acontecer, muito pelo contrário. E a mulherada, as meninas, estão menos na rua do que os homens. É mais difícil ver mulheres praticando futebol de várzea. E o fato do Perifeminas ser um time de futebol de várzea chamou muito minha atenção. Que é futebol de várzea. Ó, o futebol de várzea eu acredito que seja uma apropriação dos campos periféricos. Então, quando a gente vem para um território das comunidades, que você vê um campo, né, de periferia, e é nesse local onde que a gente tem falado que é um espaço de acolhimento, é um espaço onde que as pessoas se reúnem, né, para ver um outro, a pessoa jogar, para prestigiar. Então, acredito que o futebol de várzea é uma resistência das comunidades periféricas. É o local onde que, além da igreja, além do bar, além dos terreiros, é o local onde que a comunidade se encontra para se divertir, para estar com a sua família, para poder prestigiar algo que é cultural, porque o futebol ele é cultura também. Então, acredito que o futebol de várzea seja nesse sentido, né? É uma resistência, uma existência e sobrevivência, né? Que a gente vem fazendo, porque os territórios eles vão se modificando, mas os campos de várzea eles permanecem, que é o que tem nos fortalecido. Então, o futebol de várzea eu acredito que seja nesse sentido. E é a partir deles que muitas meninas começam a realizar também seus sonhos, seja um sonho profissional de ser uma atleta de várzea, mas também consegue ter muita abertura das pessoas poder olhar para ela, enxergar e ver vários outros potenciais. E mais do que nunca, eu acredito que o futebol de várzea seja essa rede de apoio, né? Porque a gente está fortalecendo cada vez mais, se criando grupos, times, e aí você vai criando ligas, e a partir disso você vai, a partir do futebol, que a gente tem falado que é uma ferramenta de inclusão e transformação social, você vai podendo dialogar também sobre o desenvolvimento social, político e econômico do território que você está inserido. Posso dizer que é isso, né? Um espaço cultural aí muito de resistência nas quebradas. Ocupar os espaços tipicamente masculinos exige trabalho, pois os homens não estão acostumados a ter que dividir espaços com as mulheres. Eu achei que o maior desafio era reunir as mulheres dentro de campo, né? Convidar. Não, foi surgindo outros desafios. Então, nesses espaços, os meninos não estavam permitindo que a gente jogasse bola, eles se intrometiam, que eles queriam estar naquele espaço, e a gente falava, não, é o momento das meninas. Ou quando a gente permitia que eles jogassem conosco, eles acabavam não dando essa liberdade da gente tocar na bola, né? Porque se você jogasse com os meninos, eles priorizavam entre eles. E aí foi começando a acontecer nessas cenas, e aí em 2016 a gente participou também do torneio, que era o torneio do Parque Florestal, com várias outras equipes. E aí foi onde que surgiu a Liga Feminina de Futebol Amador, hoje aí pela presidência da Maria Morim e o Beto, que são fundadores. Então o Perifeminas foi o 8º time dentro da Liga que constituiu né, a Liga Feminina. Hoje nós somos aí mais de 100 times femininos que compõem a Liga Feminina de Futebol Amador. A gente foi lidando com vários desafios diante disso. A gente foi resgatando muitas coisas que acontecia na época de escola, de quando eu era voluntária da Escola da Família, e a educadora não permitia, né, que a gente jogasse bola. Ela falava pra gente muito assim, o lugar de você, por que vocês não vão fazer outra atividade? Vai lá fazer o cabelo, vai fazer a unha. Então, eu sempre dava tarefas que se autodefine como quer pra mulher, né? Sabendo que nenhuma prática esportiva, muito menos qualquer fazer, ele tem a ver com gênero, né? Tem a ver com sexo. Mas é sempre determinante, acabou determinando pra gente, né, onde que a gente deve estar. E isso era muito intrigante pra gente, porque quando a gente queria ocupar o espaço da quadra, não tinha espaço, ou era aquela questão, né, vai lá jogar vôlei, é o que tem pra vocês, é vôlei. E aí a gente começou a fazer um ato de resistência, principalmente na quadra, de sentar na quadra e falar pros caras, a gente não joga, também não joga, é isso. E aí os meninos iam com a maldade, sabe, então chutavam a bola, batiam a bola, não queriam nem saber, e aí às vezes quando eles viam que a gente resistia muito naquele espaço, eles falavam, então tá bom, vem jogar conosco, mas vamos ver se vocês aguentam a pancada. E a gente jogava, então assim, já que os meninos iam com a pancada, a gente ia mesmo pra cima e ia jogar bola.
Eu faço questão de abrir um parênteses aqui para comentar. O futebol é um esporte e é motivado pela competição. Competir não é algo negativo, se for de forma saudável. Agora, ter que competir por espaço para ter um direito garantido é outra coisa, e isso não deveria acontecer. Muitas vezes os homens comparam o jogo das mulheres com os deles. Como foi dito pela Sidneia, chamam para o campo para ver se a gente aguenta. Eu conversei sobre isso com a Juliana. Não é mesmo o mesmo esporte porque as mulheres ficaram 40 anos sem poder jogar. Não é mesmo o mesmo esporte porque as mulheres veem que aquilo que é relacionado ao corpo não é para elas. Que o movimento, que a torcida, que o envolvimento com o esporte não é para elas. Então, um olhar diferente para o futebol feminino, com os cuidados que ele deveria ter, poderia ser muito mais benéfico. E a gente acaba, infelizmente, colhendo algumas migalhas dos homens ainda, né? E que eu acho que isso está mudando no sentido de que tem mais gente se apropriando do futebol feminino. Tem muita gente que fala que é feio, né, o jogo feminino, que é sem graça, que não tem... não fica instigado de assistir, né? Eu acho que tem muito a ver com esse delay mesmo. O jogo não é igual, é outro jogo. Tem outras características também, né? Que eu acho que, pelo menos eu, como leiga total, eu vejo que o futebol masculino, ele tem um histórico de linguagem, de forma de jogar dentro do Brasil, específico, e essa linguagem vai andando e a gente reconhece, né? Quando vê um Neymar fazendo uma firula e fala, olha, aquilo ali é o futebol masculino brasileiro, futebol... Brasil, país do futebol, a gente imagina aquele gesto, né? Eu acho que tem um pouco disso, assim. E quando a gente vai ver o feminino, o gesto é outro, a linguagem é outra, é totalmente diferente. E é porque é uma aquisição que vem de outra ordem, né? Sim. Eu vejo muito isso, assim, um reconhecimento do movimento mesmo. Tipo, é assim que você vai fazer um gol? É diferente. Sim. Sim, tem uma visão mesmo, né? Essa E eu acho que isso vem da estrutura social como um todo, né? Dessa comparação e do olhar do masculino como superior ao feminino em qualquer âmbito, né? Muitas vezes as mulheres são colocadas para competir com homens numa posição de trabalho e se pré-assume que o homem vai ser melhor, vai performar melhor, né? Por inúmeras razões que o patriarcado elencou para si, né? Eles são fortes, eles são rápidos, eles são mais inteligentes, eles são tudo, e não são, né? Na verdade. Mas eles foram direcionados para determinadas tarefas e o esporte é uma delas. Então, se você pegar repertório motor de meninos e meninas, é muito comum que as meninas tenham menos repertório motor, porque elas são menos instigadas a praticar esportes, né? Os meninos não. Os meninos são incentivados a desbravar coisas que sejam simples, a saltar de uma cadeira, a fazer uma cambalhota, e a menina não. Ela é instigada a sentar, a desenhar, a brincar de boneca, cuidados que estão relacionados à casa, né? O desbravar, o explorar é do masculino. Então isso reverbera no jogo também. As mulheres, muitas começam a jogar mais velhas que os meninos. Os meninos começam com 3 anos, já tem uma bola, 2, até menos. As mulheres muitas vezes vão se identificar na aula de educação física. Então isso já ou depois até, como você falou, né? Então, porque acha que aquilo não é pra ela. Então, sim, reverbera no jogo. Outras coisas, né? Tem muita gente que acha que precisa mudar regra para mulher, sabe? Como se fosse, não, vamos amenizar, diminui o tamanho do gol, faz o tempo menor. Não, cada um vai se adequar àquela estrutura do jogo de maneira diferente, assim como é o jogo de tênis, por exemplo, que dizem, né? As pessoas dizem que o jogo feminino não tem 5 sets porque elas não vão aguentar, ou porque não daria o jogo não teria qualidade, sabe? Isso não é real, assim, se você colocar as mulheres, elas vão performar da mesma maneira, assim. Então, os homens, eles podem desenvolver mais força e velocidade? Sim, eles têm um hormônio chamado testosterona, o qual a gente não tem, mas isso não faz do jogo deles mais interessante que o jogo da mulher. A gente precisa tirar essa lente do machismo. E aí quando você tira ela e você coloca uma lente histórica que mostra como que aqueles ambos corpos chegaram naquela situação, é muito diferente.
Então, olhar o jogo de forma diferente faz com que você aprecie outros detalhes. Então, as mulheres, elas são muito mais companheiras, no sentido de resolver não de maneira individual a jogada, porque elas não são ensinadas dessa forma. Os meninos são ensinados a serem os mais habilidosos, os Neymar, os Pelé. Então, o jogo muitas vezes é mais individual, enquanto o feminino é mais coletivo. As meninas, elas muitas vezes são mais leais. Mas aí não estou fazendo um julgamento moral aqui. Mas é que você não aprende a ludibriar o adversário como os meninos aprendem, por verem outros homens fazendo isso. E no jogo feminino isso acontece muito, muito menos. Então tem diversas características que você pode olhar com mais apreço. Talvez não tenha tanta força um chute, mas tenha mais precisão, tem uma colocação melhor. Então, sim, são jogos diferentes, sim. Acho que isso é sempre importante pontuar. E não comparar. Olhar diferente, sem comparar, porque passível de comparação não é. Fecha o parênteses mais longo da face da Terra e vamos voltar para Sidneia, que explica como foi que elas se organizaram para se manter jogando bola. Então, para a gente isso foi um movimento de resistência, porque quando a gente começa a ocupar o campo e ver tantos desafios, a gente começa a resgatar na nossa memória as violências que a gente sofria anteriormente. Né? A gente vai se dando conta, aquilo era violento, aquilo ali era uma violação dos nossos direitos. Aquilo ali estava querendo determinar o espaço que a gente deveria ocupar. Então, a gente falou, isso não pode se perpetuar, acontecer, a gente não pode reprogramar o que está acontecendo. E a gente foi levar isso para dentro do campo, a gente foi levar isso como defesa para a vida. E aí, quando foi em 2017, né, acho que foi meado de 2017, ou ainda 2016, eu vou resgatar, que agora eu me confundi, a gente falou assim, poxa, a gente precisa dar um nome para o Perifeminas, porque mais do que nunca a gente tem falado de resistência, de ocupação de espaços, de empoderamento feminino, a gente tem falado de direitos, de tantas coisas maravilhosas, por que não trazer para esse espaço o nome de alguém que também está nessa luta constante? E aí, pelo trabalho na Camisa Leitura, a gente tem um livro chamado Perifeminas, que é uma coletânea ligada ao movimento do hip hop, são mulheres, escritoras, e a gente falou, tá aí, né, e aí um colega nosso falou assim, por que vocês não colocam Perifeminas? Pra gente fez todo sentido, né, porque a gente sabe que dentro do hip hop também é um espaço onde que as mulheres estão tentando, né, ganhar, né, esse espaço, e muitas vezes ainda não é visto e não é valorizado. E aí, por isso que hoje o Perifeminas se chama Perifeminas, inspiração a um livro, que para mim é importante, porque eu venho de uma trajetória voltada à literatura e das mulheres de referência. E eu torço pro São Paulo. Torço pro Corinthians de forma um pouco mais fanática do que eu gostaria. Torço, eu sou corintiana. Sim, sou São Paulina. Desde que eu me entendo gostando de futebol, eu sou São Paulina. Foi a primeira vez que eu fui num estádio, assim, eu ia nos pequenos, né, de interior, assim, esses que tem em toda a cidade, mas num estádio grande, assim, de clube, e no Morumbi, né, foi no jogo da Libertadores ainda. Caraca, tava lotado, foi muito legal. São Paulo ganhou de 3-0. Se eu vou no estádio, nunca fui. Para mim é uma vontade imensa, só que eu quero poder sim ter a minha primeira vez, mas assistindo um jogo feminino do São Paulo. Essa é a minha meta. Assim, o que eu gostaria de fazer se eu tivesse dinheiro para isso é viajar o mundo conhecendo o estádio, assistindo jogos nas torcidas do mundo, assim. Uma vontade que eu tenho, conseguir mais ou menos na Copa 2019, vi jogos lá com as torcidas, mas a gente sabe que torcida de seleção não é a mesma coisa que torcida de clube, né? São coisas bem distintas, assim. Então eu gostaria de conhecer, ter essa vivência, sabe, de futebol, não só no Brasil, mas viver na América Latina, em outros lugares da Europa, que a gente sabe que são também casas de futebol, e ter essa experiência, assim, é uma coisa que eu realmente gostaria de fazer. A gente é jogando, quando a gente ama, quando a gente
Um sonho que eu tinha e guardo com muito carinho era ter ido no estádio do Corinthians com meu pai, mas ele já faleceu. Eu sou corintiana por causa dele e dedico esse episódio a ele, que jogava como zagueiro, a mesma posição que eu jogo hoje. Esse foi o podcast Travessias. Procuro mulheres que sonham futuros. A produção e roteiro são meus, Isabela Mota. Edição e trilha original, Beth Souza. Social media, Isabelle Cristina Santos. Marketing digital, Rebeca Caldas. Designer, Camila Schumi. Edição de vídeo, Raquel Xavier. Produção executiva, Bruna Mano. Agradeço Jennifer Oliveira e Lucas Pavan pela colaboração na transcrição de alguns áudios. Esse projeto foi contemplado pelo Edital de Fomento a Projetos Artísticos Culturais Descentralizados de Múltiplas Linguagens para a Cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. No próximo episódio... Porque na hora que eu canto, eu sinto uma leveza, uma coisa de que exonerar, sabe, de sair o peso, aí eu me solto, porque eu não tô com aquela tensão, a responsabilidade. Tem uma responsabilidade de cantar, claro, mas não é aquilo do meu trabalho. Depois dessa pandemia, eu estou morrendo de vontade de cantar e você. Eu falei, nossa, tô explodindo.